Fala pessoal, tudo bem? Bom, essa carta aqui, ela é uma carta de vendas no modelo de carta mesmo, ela é uma carta de verdade e ela é uma carta que teve 100% de retorno, 100% de conversão, criada pelo, cara, não me lembro o nome dele, eu acho que tá bem aqui, tá lá no final. Ela foi escrita por um grande redator, que é o Bruce Barton, e o Beto Altenhofen, o cara da Empíricos, né? Ele me mostrou essa carta de vendas lá nas lives que ele faz, né? E eu decidi analisar. Só antes de tudo, preciso mandar um contexto para vocês. Essa carta foi enviada para 24 pessoas, 24 milionários, certo? E quando eu falo carta, não é um jornal, não é um e-mail, não é nada. É realmente uma carta, no qual chegaria na casa da pessoa, certo? Então essa carta foi enviada para eles e a resposta dessa carta, que foi como eles conseguiram ter muita resposta, veio de doação, certo? Até o próprio Beto cita que o Bill Borner, né, lá, o cara do Ágora, ele disse que a melhor maneira de tu começar com carta de resposta direta é tu pedindo doação. Então eu vou analisar essa carta. Ela tem vários aspectos, várias coisas, vários detalhes que são detalhes incríveis que dá pra gente entender muito. Ele começa a carta com Caro Senhor, certo? Aliás, se você não leu ainda a carta, eu não aconselho que você veja isso aqui. Vai lá no Telegram do Beto e dá uma olhada nela. Ou então posso deixar o link aqui embaixo. Talvez vai ser no Instagram, posso deixar nos stories. É o seguinte, ele começa a carta com Caro Senhor. Isso dá uma ideia de pessoalidade, tira o ar de venda da copy, certo? Isso aqui também funciona muito quando nós começamos no WhatsApp, por exemplo. Se eu só chego e já falo diretamente com a pessoa no WhatsApp, sempre vai ter uma parada complicada. Então no WhatsApp, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma recuperação de venda, a gente sempre começa falando: olá, tudo bem? Como é seu nome? Como você tá? Pra dar uma pessoalidade mesmo na carta, pra pessoa que tá lendo aquilo ali, né? Depois ele começa: pelos últimos 3 ou 4 anos, as coisas têm ido muito bem em nossa casa. Nós pagamos as contas, temos luxos, como tirar as amígdalas das crianças e ainda sobra um pouco no banco no fim do ano. Até agora tenho me sentido contente, certo? Aqui ele começa fazendo uma picture que faz o prospect imaginar ele ali. O prospect lendo essa carta, ele se imagina e ele diz: é verdade, tá tudo indo muito bem, eu tenho dinheiro, eu tenho luxo e assim por diante, certo? Então o prospect, o cara que tá lendo essa carta, ele pensa na família dele, ele pensa na família, nos filhos dele e assim por diante. Ele faz imaginar que tá tudo bem na família dele. É uma picture que faz a pessoa se imaginar ali. Isso vai fazer total sentido mais lá na frente, porque vai ser um toque de emoção, um toque de contraste, que esse bloco ele vai dar total diferença, total contraste, total sentido quando chegarmos ali no meio da carta. Vamos lá. Mas há outro lado de um homem que, de vez em quando, fica inquieto. Ele diz: no que você é bom? O que você está fazendo para mudar o amanhã? Essa parada, mais a outro lado de um homem que diz de vez em quando que fica inquieto, é um loop, certo? Que faz com que a pessoa se pergunte o que é esse outro lado de um homem e o que faz com que ele fique inquieto. Muita gente pode dizer que isso aqui é só uma parada para completar o texto, para dar mais poesia. Mas não acredito que um copywriter pensa em como dar poesia para um texto, e sim é uma questão mais loop, mais fria de loop, né? Que a pessoa se perguntar: mas o que é esse outro lado de um homem, certo? Que fica inquieto, por quê? E esse porquê da pessoa faz a pessoa continuar lendo, certo? Ele diz: no que você é bom, o que você está fazendo para mudar o amanhã. Isso aqui é um ângulo muito forte de copy, principalmente para essa galera que já ganhou muito dinheiro, certo? Que é o ângulo do chamado, ou seja, você está fazendo um chamado para a pessoa, ok? E é muito bom porque ele usa uma necessidade que as pessoas têm de representar algo, certo? Ou seja, hoje eu quero dinheiro, mas a partir do momento que eu ganho dinheiro, eu vou querer fazer algo a mais, porque dinheiro não é mais uma coisa pra mim. Então, se você pode perceber que a partir do momento que a pessoa consegue ganhar uma quantidade de muita grana, a grana para de fazer sentido para ela. Então ele utiliza esse ângulo do chamado. A pessoa que está aqui, além de ser uma conformidade, da pessoa dizer sim, 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 e a pessoa se enxergar ali, certo? No copy, ela também é um ângulo de chamada, ela está sendo chamada para alguma coisa, certo? Aí ele fala: é claro que doamos para a igreja e para o exército de salvação, mas não há muita satisfação. Por outro lado, é muito difuso. Por um lado é muito difuso. Por outro, eu tenho certeza que minha doação vai para algo importante.
Eu nunca tenho certeza que minha doação vai para algo importante. Desculpa ter errado na leitura. Aí que entra. Aqui é uma quebra de soluções comuns presente na gradualização. Então o cara vai dizer, mas eu já dou, certo? Eu já dou aqui para essa salvação, já dou para a igreja, então eu não preciso estar doando. Então eu já estou fazendo minha parte para mudar o amanhã. Só que aí ele vem e quebra essa crença falando o seguinte, mas não há muita satisfação. Por um lado, é muito difuso. Por outro, eu tenho certeza de que minha doação vai para algo importante. Então ele desvende outras soluções aqui também, certo? E agora ele continua. Há alguns anos eu disse, eu gostaria de descobrir o lugar onde $1 faz a maior diferença. Era uma ideia emocionante e eu fiz como que uma investigação de mercado. Não vou te entediar com a história, mas creio que encontrei o lugar. Ou seja, alguns anos atrás eu disse essa parada de eu gostaria de descobrir um lugar onde $1 faz a maior diferença. Aqui entra a genialidade. É algo foda, certo? Porque gera uma ideia que existem pessoas que estão tão fodidas assim, essa é a palavra, que estão tem tanto problema que o nosso lixo, o nosso centavo, certo? O nosso dólar, que para esses caras eram nada, podem fazer uma diferença total. Isso casa totalmente com esse primeiro parágrafo aqui, certo? Então, a pessoa já está imaginando que a vida dela tá boa. E aqui ele vai e começa a dizer, tem pessoas pior que a sua, certo? E até isso é outra parada de ancoragem, que você vai gastar pouco e você vai conseguir ajudar o número máximo de pessoas, certo? Aí ele fala, era uma ideia emocionante, eu fiz meio como investigação de mercado, não vou te entediar com a minha história, mas creio que encontrei o lugar, certo? Aqui é uma história de descoberta, que ele diz, ok, que local é esse? Então ele precisa dar contexto na hora de colocar essa solução, então ele cria uma história de descoberta, certo? E ele diz, essa carta está sendo enviada para 23 homens além de você. Nós todos somos 25. E eu, honestamente, creio que oferece a oportunidade de obter o máximo de satisfação por uma quantia mínima. Essa carta sendo enviada para 23 homens dá um ar de qualificação para essas pessoas. Principalmente essas pessoas que são mais ricas, elas querem se sentir parte de grupos seletos. Então, por isso que a maçonaria, os masterminds secretos e assim por diante, elas tendem a funcionar tanto. Então, ele soube pegar esse desejo que já existe na mente das pessoas e transcrever e qualificar isso para um copy. Então, ele diz, eu estou te enviando aqui para 23 homens, nós todos somos 25. Então, ele diz, não é qualquer um que está fazendo isso aqui, são pessoas seletas, certo? E creio que oferece a oportunidade de obter uma satisfação por uma quantia mínima, certo? Ou seja, aqui ele já desvendeu que não tinha satisfação suficiente doando para essa salvação e assim por diante, e aqui ele faz uma promessa de que a pessoa vai conseguir fazer isso. E aí, vou te dar o contexto. Nesse momento, a pessoa já viu uma promessa, a pessoa já viu toda essa parada de argumentação, que foi em 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Então a pessoa já está se perguntando, cara, como, certo? Esse como, ele é muito presente na mente das pessoas toda vez que a gente faz afirmação. Quando nós fazemos uma afirmação, ela é dividida em 3 partes. Por que a pessoa questiona se aquela afirmação tipo assim, por que isso funciona, assim por diante? Por quê, certo? O segundo é o como, que a pessoa anseia por um mecanismo, e o terceiro é isso é verdade, ok? Nesse caso, pelo fato do Bruce Barton já ter conversado com esses caras antes e ser uma carta mais pessoal, eu acredito que essa do ser verdade não entra tanto, né? E o porquê, ele já deu vários porquês aqui que a pessoa deve doar. Agora, a pessoa está ansiando por um como, ok? E aí que entra. Dentre os primeiros neste país, havia alguns ingleses de sangue puro que se estabeleceram na Virgínia, mas, sendo mais aventureiros do que a média, continuaram na direção do oeste, nas montanhas de Kentucky, Tennessee, Carolina do Norte e do Sul. Eles lutaram a primeira batalha contra os britânicos e derramaram o primeiro sangue. Na Revolução, eles venceram a batalha de Kings Mountain, depois sobre Ann Jackson. Combateram e venceram e a guerra acabou em 1812. Apesar de viverem em um estado do Sul, foram contra a secessão em 1860. Eles se separaram da Virgínia e formaram West Virginia. Eles mantiveram no Kentucky, na União, e enviaram $1 milhão para o Exército do Norte. Eles foram o fator determinante na vitória para manter os Estados Unidos juntos, certo? Pronto, esse bloco aqui, ele é o bloco que, na minha visão, tem o tom mais importante nesse copy. Por quê? A gente tem que falar antes do contexto geral que estava nessa carta, certo? Essa carta não foi lançada agora. Essa carta foi lançada ali
pós Segunda Guerra Mundial, entre Guerra Fria, creio eu, certo? E geralmente, tu tá nos Estados Unidos, as pessoas serviram, então tu tem um avô teu, um bisavô teu que morreu na guerra, tu tem muito esse ar de cara, Estados Unidos e assim por diante, certo? Então, tipo assim, as pessoas que estavam recebendo essa carta ou já serviram na guerra ou conhecem alguém que serviu, que deu a vida pelo país, certo? E, cara, isso aqui eu até tiro de conclusão pelo Mad Men, né? Se você for ver, assistir Mad Men, que é uma das obras que tem mais proximidade à realidade do meio publicitário, do meio do empresário lá dos Estados Unidos, vocês vão entender que a maioria desses caras ou foi na Coreia, ou foi lá na Alemanha e já serviu. E, cara, o ângulo de você ajudar um amigo de guerra é muito forte. É meio que um dever. É por isso que os filmes até O Último Homem, o Resgate do Soldado Ryan, acho que é Soldado Ryan, né? Eles tendem a funcionar muito, porque pega no instinto herói do homem, né? Como o James Bauer fala, pega diretamente no instinto herói, que o cara tem que, tipo assim, você vai até ver, por exemplo, os homens, eles não tendem a chorar em um filme que coloca, sei lá, uma comédia romântica, certo? As mulheres vão chorar muito, os homens não. Os homens, eles tendem a chorar em algo que lembre do instinto herói do cara, que lembrem do quanto ele foi um herói e assim por diante. Então ele vai chorar ali no Até o Último Homem, no filme que retrate um cachorro e assim por diante, porque sempre vai ter esse ângulo meio forte, muito forte, entendeu? Então por isso que quando ele coloca isso aqui tudo, ele diz o seguinte: esses caras aqui são os caras que lutaram na guerra do teu lado e hoje eles estão pobres, certo? E aqui ele vai continuar. Mas eles tiveram uma vida difícil. Não há estradas, trens ou modos de ganhar dinheiro. Nossa prosperidade os deixou intocados. Eles são ótimas pessoas, garotas bonitas. Os garotos que só veem trens depois dos 21, com um pouco de educação, podem se tornar professores, médicos, advogados e mudarem a vida de uma cidade. Mas eles mantiveram uma vida difícil. Não há estradas, trens ou modos de ganhar dinheiro. Nossa prosperidade os deixou intocados, certo? Agora ele está colocando o problema que, mais uma vez, faz o cliente se lembrar que a vida dele é muito boa e que ele tem essa dívida com essa galera de guerra, certo? E aí ele diz, são ótimas pessoas, garotas bonitas e assim por diante. Aí nesse bloco, que os garotos só veem os trens depois de 20 anos e com muita educação, um pouco de educação, podem se tornar professores, médicos, advogados. Ele entra em algo que eu até falei no grupo lá com os meninos, que é o seguinte: eu não me sinto confortável em chegar numa pessoa na rua e ajudar ela e dar 100 reais pra ela, porque eu sei que aquilo não vai tirar ela da pobreza. O que vai tirar essa pessoa da pobreza é realmente uma ajuda na qual eu dignifico, eu dou dignidade pra essa pessoa parar de pedir e eu dou uma oportunidade pra ela. Então, a maioria dessa galera rica também pensa assim, tipo assim, cara, você tem lá 1 milhão de reais em conta, 2 milhões de reais, certo? E você vai ajudar essa galera com 1 milhão. E aí você só vai lá e você vai sair distribuindo alimento. Essa crise filantrópica é boa pra caramba, certo? Porém, a única mudança que pode realmente mudar a vida dessas pessoas é você entregar oportunidade de educação. E é isso que essa carta faz. Essa carta promete para esses milionários, para essa galera que tá lá junto, que é o seguinte, que esse teu dinheiro, ele vai dignificar essas pessoas. Ele não vai somente trazer algo que você só vai doar aqui o dinheiro e pronto. Não, você vai dignificar essa pessoa. Então ele entrega um mecanismo e um meio para que essas pessoas que são os heróis de guerra, que são seus amigos de guerra, que estão lá pobres, eles vão conseguir sair de onde estão, não precisando de ajuda, não se humilhando, mas sim você dando uma oportunidade para eles se dignificarem, certo? E essa é uma parada muito forte que ele encontra aqui nessa copy, certo? Vamos lá. Isso te dá uma ideia de material bruto. Um grande contraste entre a relação do material importado com o que temos que trabalhar em Nova York e outras cidades. Na época da Guerra Civil, uma pequena faculdade abriu das montanhas do Kentucky. Começou com fé, esperança e sacrifício. Essas 3 virtudes foram o único pagamento que teve. Mesmo assim, hoje já acumula 300 alunos por ano. É a melhor aquisição que manufatura sobre a qual você já ouviu. Eles cultivam o próprio alimento, tiram o leite de suas próprias vacas, fazem vassouras e tapetes que são vendidos em todo o país, têm sua própria carpintaria e imprensa e ensinam todo garoto e garota uma profissão enquanto eles estudam. E o trabalho é feito com tanta eficiência que 1/4 custa apenas 60 centavos por semana e refeições custam apenas 11 centavos. Mesmo assim, todos os alunos ficam robustos. O custo total de um aluno
de um ano de estudo é $146. Mais da metade dos estudantes ganha isso trabalhando, certo? Ele reforça aqui mais uma parada do ângulo que você pode ajudar de verdade essa galera e com um... tipo assim, é muito barato você ajudar essa pessoa. Por exemplo, na real, esse bloco aqui ele faz muito sentido quando a gente coloca esse outro bloco aqui, certo? Que é o que? A ideia que ele tá vendendo aqui é o seguinte, ó. Você vai financiar esses estudantes vão se formar, vão conseguir empregos e eles vão voltar. Por exemplo, cada estudante vai ter sua família. Então vamos supor que existem 100 estudantes. Cada estudante desse ele representa uma família de 5 pessoas. E essas pessoas, quando esses estudantes se formarem e ganham dinheiro, você vai multiplicar essas pessoas por 5. Ou seja, 300 vezes 5 vai dar 1.500. Então a gente vai ter 1.500 pessoas saindo da pobreza de forma digna. Porque uma pessoa que se forma, que ganha dinheiro, ajuda a sua família e assim consegue crescer. Então essa é uma ideia muito top que ele consegue complementar aqui, ó. Um garoto andou 100 milhas com a vaca. Ele guardou na vila, tirou seu leite obstinadamente e assim conseguiu entrar na faculdade. Agora ele é um major do exército. Seu irmão, missionário na África. 75% dos formados voltam para as montanhas e isso resulta em melhores casas, melhor alimento, melhor saúde, melhores igrejas, melhores escolas. Ou seja, é a analogia da bola de neve. A pessoa que está aqui, que está vendo isso, ela tá, uma bola de neve. É uma bola de neve constante, na qual... se você ajuda com um pouquinho, essas pessoas vão conseguir e tipo assim, do meio pro fim, vai conseguir tirar essa galera da pobreza. E essa é a ideia, certo? E além de ser disso tudo, de fortalecer essa ideia de bola de neve, ele também utiliza uma prova social e depoimento aqui. Então ele diz, esse garoto andou 100 milhas e ele conseguiu ser o major do exército. Então essa parada funciona, certo? E aí que entra, ó. Agora chegamos num ponto. Custa a faculdade, chamada Beria, $100 por ano por aluno. Ele poderia muito bem cobrar $100 por aluno. Dos alunos, né? Mas aí, ela só seria mais uma faculdade para aqueles que podem pagar. Isso seria um crime. Os garotos e garotas merecem uma chance. Eles são feitos do mesmo material que Lincoln, Daniel Boone e Henry Clay. Eles são o melhor material bruto que se pode encontrar nos Estados Unidos. Isso aqui chega a dar até um arrepio, né? Então vamos lá. Isso aqui é a parte de numerologia, que ele fala mais sobre pitch, ancoragem, assim por diante. Então ele diz, isso aqui custa $100 por ano e, cara, $100 por aluno e assim por diante. Então ele começa já a colocar o preço aqui do copy, o preço da doação por si só. E toda vez que você fala um preço, você tem que fazer alguma ancoragem muito forte. E a ancoragem que ele faz é o seguinte, ele diz o seguinte, ó. Eles são feitos dos mesmos materiais que Lincoln, Daniel Boone e Henry Clay. Cara, ele cita pessoas que são, lá nos Estados Unidos, grandes pessoas honradas, grandes pessoas que tiveram um papel muito forte na sociedade, certo? Então ele diz o seguinte, se você ajudar uma criança dessa, com a educação certa, eles podem se tornar próximos Lincolns, próximos Daniel Boone e assim por diante, certo? Da mesma forma que ele utiliza isso para que a pessoa pense, é muito barato eu ajudar uma pessoa dessa por $100, sendo que vai existir todo esse ecossistema criado que vai ajudar não só ela, mas a sociedade, assim por diante, certo? E aí ele diz, eu aceitei pagar o déficit de educação de 10 garotos todos os anos, por $1.000. Eu concordei em fazer isso se você conseguir outros 24 homens para fazer o mesmo. O presidente Dr. William Hutchins, Yale 1892, que deveria usar todos os minutos do seu tempo para administrar a faculdade, está passando o chapéu na cidade em cidade. Ele consegue entre $50 mil a $70 mil por ano. Eu quero diminuir sua carga entregando a ele $25 mil, certo? Ou seja, ele diz o seguinte, cara, enquanto mais dinheiro a gente tiver, mais a gente consegue ajudar essas pessoas, certo? E é por isso que ele tá atrás de $25 mil para poder fazer essa doação, ok? E ele bota uma carga, um dinheiro barato, né? Comparadamente barato, porque um cara desse, $1.000 pra um cara desse não é nada. $1.000 ele deve gastar num jantar, né? Que são pessoas ricas. Então ele já coloca um preço barato de $1.000 pra eles, são 10 garotos aqui, bota 200 aí na minha conta, entendeu? Ou seja, essa é a ideia. É a ideia de, tipo, trazer uma doação, uma resposta muito mais alta do que o que ele já tinha. E quando ele fala, eu vou pegar 10 garotos por ano pra você poder fazer, ajudar eles assim por diante, isso dá mais uma parada, eu vou ajudar 10 garotos. E aqui ele fala, essa é a minha proposta pra você. Deixe-me escolher 10 garotos e dar-lhes a ele uma chance. Deixe-me te enviar seus nomes e te dizer em confidência, porque não quero ferir seu orgulho, de onde eles vêm e o que eles esperam para fazer com suas vidas, né? Qual ideia?
Ao invés de ele vender ajuda na faculdade, ele vende a ideia que ele vai ajudar 10 garotos. Isso se torna tangível no mundo de copy dele, certo? Isso torna algo tangível que a pessoa vai dizer, ah, verdade, são 10 garotos que eu vou ajudar, certo? Então isso aqui é muito top. Vou te contar o seu progresso 3 vezes ao ano. Você me escreve usando o envelope que eu te mandei, que se quando eu conseguir meus próximos 23 homens, você vai mandar seu cheque para o presidente Hutchins. Se você fizer isso, eu te prometo que serão os $1000 mais legais da sua vida. Isso aqui é uma picture de produto, na qual ele mostra como que a pessoa vai poder comprar o produto, certo? Isso aqui chega a ser importante, mas nem tanto, porque é algo bem comum que tem uma dúvida na cabeça da pessoa, tá, como é que eu vou te mandar o dinheiro? E ele vai e responde isso aqui, certo? E ele diz, ó, por $1000 por ano, você pode colocar 10 garotos na faculdade, de volta às montanhas, onde serão uma influência em 10 cidades. Honestamente, você consegue pensar em um investimento melhor que vai te manter vivo muito depois de você já ter passado? Isso aqui é muito foda. Isso aqui é uma picture que vai dizer, 10 garotos desse podem fazer diferença em 10 cidades, certo? 10 garotos que estão se formando agora, que você está dando oportunidade, vão poder mudar a vida de centenas de pessoas, certo? E não só isso, ele ainda deixa uma parada muito melhor. Você consegue pensar em um investimento melhor que vai te manter vivo depois que você já ter passado? Como assim, cara? Até a analogia Paulo Musi. Os egípcios diziam que existem 2 mortes. A primeira morte é a morte do seu corpo físico, a segunda morte é quando alguém para de falar seu nome na terra, certo? E a partir do momento ele diz o seguinte, aqui o seu nome, a sua ideia vai passar pra frente, certo? E isso aqui também é uma parada muito forte. Outra, essa é uma carta longa. Eu poderia estar escrevendo. Pronto, voltando só pra gente finalizar, né? Agora ele vai lá e fala, é uma carta longa, eu poderia estar escrevendo para uma revista, então lembre-se que isso é um pedido como você nunca viu. A maioria é feito por pessoas que lucram com ele, mas aqui é para ajudar os outros. O que você vai escolher? 10 garotos ou 10 garotas? Isso aqui também é uma parada muito forte, porque o Bruce Barton, ele era um Donald Draper da vida. Que a pessoa tá dizendo, ok, eu poderia estar escrevendo um produto meu, mas eu tô aqui te escrevendo para fazer algum bem, certo? E sobre os egípcios, é uma parada também muito forte, eu tive que cortar aqui, mas é uma parada muito forte, que cara, você vai poder levar sua ideia pra frente, ok? E aí que entra, depois disso aqui, ele diz o seguinte, a maioria das pessoas fazem isso aqui pra lucrar, mas aqui é realmente pra ajudar os outros. E aí ele ainda faz uma pitch que deixa a pessoa dizer, você vai escolher o quê? 10 garotos ou 10 garotas? Isso aqui também é uma parada muito forte, né? Que faz com que a pessoa tenha 2 opções, e as 2 opções é o quê? Compra ou compra, né? E aí ele entra, sinceramente, Bruce Barton, e aqui ele fecha a carta de Vênus. Então essa aqui é a carta de Vênus que teve 100% de respostas. Os 24 milionários que ele mandou responderam sim e doaram mais que $1000, certo? Porque, cara, por tudo que eu já falei pra vocês. Então essa aqui foi a análise. Espero que vocês tenham gostado e tamo junto.